Nos últimos vídeos, eu ensinei-vos a criar um jogo 2D em JavaScript, com um player, um cenário, gravidade, ataques e movimentos. E agora está na hora de finalmente adicionarmos os sprites ao player. Então fiquem até ao fim do vídeo, porque tenho um segredo que vai melhorar mais de 10 vezes o vosso projeto e deixá-lo bem mais profissional. Então vamos lá. Nós terminamos o último vídeo com o sprite plano de fundo, e hoje, para adicionar os sprites do player, temos de ter um sprite sheet para cada movimento. Por exemplo, este é o sprite de corrida que tem 10 frames. Cada frame representa uma imagem diferente do player em cada estágio do movimento. E para animar o sprite de corrida, iremos exibir cada frame durante um curto intervalo de tempo, tendo assim uma ilusão de movimento. Eu extraí todos os sprites para a mesma pasta e agora está na hora de modificarmos a classe sprite para admitir sprite sheets. Para isso vamos apagar o que já temos do source, porque ela agora vai ser obrigatória, e vamos adicionar novas propriedades como scale, que vai definir quão grande vai ser o sprite, offset, que vai definir o offset do sprite, e claro, os sprites, porque cada objeto pode ter vários sprites. O scale inicial vai ser sempre 1, então podemos pôr scale a 1. Vamos também ter uma imagem, que essa imagem vai ser o sprite padrão, então nós vamos colocar aqui o sprite source, que será igual ao source, e agora o width do player vai variar dependendo da width da imagem. Então para isso nós vamos fazer this.image.width e claro, vezes o scale, porque quando maior for o scale, maior vai ser o player. É a mesma coisa para o height, agora o offset padrão vai ser o offset indicado na criação do player, ou então 00. Descendendo dos sprites nós vamos ter os sprites que o player indicar, ou então vai sempre haver um sprite padrão que vai ser o idle, que vai ser o sprite que o player vai ter, ou então qualquer outro objeto, caso não existam outros sprites. O sprite idle vai ter uma source, que vai ser o this.image.source. O idle terá apenas um frame, sendo que ele é idle, ele não vai mexer. E o número de frames per sprite frame, que significa a quantidade de tempo que vai ser por cada frame, vai ser 1. Porém, este sprite idle só vai existir caso o player não seja criado com nenhum sprite. Aqui no scale nós podemos pôr que é o scale ou 1. Bem, continuando, nós vamos também ter algo que controla o sprite atual, por padrão vai ser, claro, o idle. E agora vou explicar-vos como vai funcionar a animação do sprite. Cada objeto vai ter uma propriedade chamada elapsed time. Esta propriedade vai começar a contar quanto tempo passou. Para além disso, nós vamos ter um current sprite frame que vai indicar-nos em qual sprite nós estamos do sprite sheet, começando a contar do 0 até o número de sprites que o sprite sheet tem. O número de sprites vai ser dado por outra propriedade chamada total sprite frames. Claro, vai variar do current sprite, que por padrão será o idle, por isso nós podemos pôr o current sprite, ou então nós podemos pôr sprite idle.total sprite frames. E claro, a velocidade a que o sprite vai ocorrer, ou seja, quanto maior for o frames per sprite frames, mais tempo vamos precisar para mudar de cada current sprite frame para o próximo. Vamos ter que criar novas duas funções, que vai ser o setSprite, e também nós vamos criar o loadSprite. Basicamente o que o setSprite vai fazer vai setar o current sprite para o sprite cujo nome vai ser indicado na própria função. No entanto, caso esse sprite não exista, nós vamos fazer com que o sprite seja o sprite default, que é o idle. Já o loadSprite o que vai fazer, ele vai carregar a própria imagem. Então nós vamos primeiro pegar qual é que é o previous sprite, pensar que o loadSprite ele vai ser depois do setSprite. O que significa é que a nossa imagem source, ela vai ser a imagem do sprite antigo e nós queremos atualizá-la para o nosso novo current sprite, que foi setado com o setSprite. Então, primeiro vamos pegar a imagem que é a imagem atual, que é antes do sprite ser carregado. Vamos agora criar uma nova imagem. Vamos setar a imagem atual para a imagem do current sprite, então nós vamos fazer this.currentSprite.source. Vamos definir o novo tamanho, porque como o site mudou, a altura e a largura também vão mudar. E da mesma forma, o número de sprites totais do frame também vai mudar, porque o sprite é diferente. E claro, a velocidade também pode ser diferente, porque sprites diferentes podem ter velocidades diferentes. Feito isso, nós temos agora um novo sprite, claro, a image.source. E agora, caso eles sejam diferentes, nós vamos ter que fazer algo que é corrigir a altura. Como os sprites podem ter tamanhos diferentes, o player pode mudar de posição consoante os sprites. Dessa forma, se o sprite for um bocadinho mais baixo que o anterior, nós temos que corrigir a altura do player e colocá-lo para baixo. Para fazer isso, temos que utilizar um bocadinho de matemática. Basicamente, o que nós estamos a fazer, nós estamos a calcular a diferença entre a altura dos dois sprites, para ver se ela é maior que o 0, caso ela seja maior. Nós temos que somar, e claro, nós temos que multiplicar pela escala, porque a escala pode ser maior, caso nós tenhamos zoom no personagem, então nós temos que contar pela escala. Dito isso, estamos quase. Falta apenas editar aqui o draw, porque agora o this.image é obrigatório. Então nós temos simplesmente desenhar a imagem com um draw image, e claro, nós já temos todos os atributos que precisamos. Nós sabemos que nós queremos o current image sprite frame, porém agora para decidirmos qual das imagens no sprite sheet é que nós precisamos, por exemplo, basicamente nós sabemos a quantidade de frames que nós temos, então nós, imagina, se nós só queremos o primeiro frame, nós sabemos o width do tudo, dividimos pelo número de frames, que é o set, e nós só queremos apenas daqui até ao sétimo. Então nós vamos fazer this.current image sprite frame e nós vamos multiplicar pela image.width a dividir pelo total frame sprites. Basicamente o que nós estamos a fazer é dividir um pelo outro para nós termos o comprimento de
cada um e multiplicar pelo current sprite frame. Basicamente, se nós multiplicarmos, nós vamos estar a incrementar e a selecionar qual destes sprites é que nós vamos querer. Se começar aqui pelo 0, se o current sprite frame for 0, então vai multiplicar por 0, vai ser aqui o primeiro. Caso seja 1, ele vai então passar aqui para o segundo, porque nós vamos estar a multiplicar o comprimento por 2, ou seja, nós vamos estar a skipar este e este, sobrando apenas o terceiro. Para nós decidirmos que nós só queremos o terceiro e não os outros todos à frente, nós colocamos aqui um 0 e nós vamos colocar que o width vai ser o próprio width da imagem dividido pelo número de sites total. Assim nós vamos escolher apenas o terceiro e não mais que o terceiro. Finalizando, vamos colocar 0, 0 e agora definir o width total da imagem, que fazemos width dividido por total sprite frames. E agora aqui eu esqueci de pôr o height, pronto. E agora falta-nos apenas animar o sprite. Como este sprite aqui ainda não tem nenhuma imagem, nós temos que adicionar algo como, por exemplo, uma imagem padrão que sirva para caso o sprite não tenha imagem nenhuma. Para isso eu vou fazer aqui um const default object sprite pet. Basicamente o que vai fazer, eu vou aqui criar uma nova pasta chamada object e dentro vou colocar um quadrado branco. E agora eu vou importar o quadrado aqui com object e agora square.svg. Agora aqui na source da imagem, caso a source seja definida, nós vamos usar o default object sprite pet. E agora se achamos live, vocês podem ver que já está aqui um cubo. Basicamente esse cubo é o sprite principal que nós demos. Para nós começarmos a pôr os sprites que nós importamos, nós temos aqui vir em baixo, em player, vamos apagar as dimensões agora que elas não vão ser mais úteis, porque nós vamos extraí-las a partir das imagens. E vamos colocar aqui os sprites. Bem, os sprites vocês podem colocá-los desta forma. Nós temos o nome do sprite, depois nós temos a source. No caso aqui nós podemos colocar, por exemplo, em player idle.png. E o número de sprites, por exemplo aqui como vocês podem ver aqui no idle, vocês podem ver que vocês contarem, vocês vão ter 11 sprites. E o frames per sprite frame vai ser quantos frames do jogo é que vai demorar para passar para o próximo frame. Se nós estivermos a rodar a 60 FPS, nós vamos ter 60 frames a acontecer num segundo. Nós temos que regular isso dependendo da velocidade que nós queremos. Por exemplo, eu vou colocar aqui um número aleatório, por exemplo, vou colocar 18. Como ainda não animamos, nós não vamos conseguir ver os sprites ainda. Então vamos aqui na classe sprite outra vez e vamos colocar a nossa função animate. Como eu disse, o animate ele vai ter um elapsed time, vai passar a cada frame. Caso o elapsed time for maior ou igual que o sprite per frame, o que nós vamos fazer é incrementar o current sprite frame e caso o current sprite frame exceda o número total de sprites, nós vamos colocar o current sprite frame a 0 outra vez. E claro, o elapsed time também é 0. Feito isso aqui no update, nós vamos colocar aqui o animate e descendo aqui para o update do fighter, nós vamos extrair tudo o que aqui está para uma nova função chamada gravity. Vamos apagar o attack box, por enquanto não vamos usá-lo. E começar aqui então, colocar aqui a gravidade, dar load no sprite, e não precisamos pôr idle, fazer o draw e claro, também o animate. Podemos então aqui apagar o dimensions, já que nós deletamos lá em baixo, apagar o attack box, o width e o height ele vai ser herdado da imagem, então nós não vamos precisar. Aqui no server vamos precisar do scale e do sprites. Da mesma forma aqui no constructor nós vamos obter os sprites, né? E o scale. E agora se nós formos aqui ao live server nós vamos ver que aqui o nosso player bem pequeno está animado. Vamos então arranjar aqui o facto de ele estar muito pequeno. Vamos colocar por exemplo o scale a 4. E agora ele está razoável. Mas como vocês podem ver ele está estranho. Ele está borrado. Isso acontece quando nós damos rescale numa imagem, por exemplo no pixel art, ele tende a ficar borrado. Então nós temos que desabilitar o smooth scaling e para fazer isso nós vamos aqui em draw. Vamos adicionar o xtx.image smooth enable, vamos meter em false. Voltando então, como vocês podem ver, ele está bem e não está nada borrado. Aqui em cima no class sprite vamos apagar o dimensions, para que ele não está aqui a fazer nada. E agora podemos começar a setar os sprites quando nós temos ações. Vamos aqui no controls e vamos aqui em baixo no handle controls. O default é que ele esteja no sprite idle, então quando não está a fazer nada vamos colocar o player no set sprite. Caso ele não esteja no chão, o player vai estar a saltar. Então vamos colocar jumping. Caso ele não esteja idle e caso ele não esteja no chão e estiver a atacar, então ele está attacking, pensando que o chão tem prioridade o facto de ele estar no ar tem prioridade ao facto de ele estar a atacar. E agora caso ele tenha apertado pá e não estiver no chão,
e damos return, ele está running. Da mesma forma que ela seja para o lado esquerdo ou ao lado direito, tudo igual. Caso ele seja aí para cima, ele vai ter um jumping. Vocês podem ver agora, o sprite está aqui preso em cima no canto da tela. Isso acontece porque quando estamos a dar draw image, nós não sabemos onde é que estamos a desenhar. Estamos simplesmente a desenhar no canto da tela e nós estamos a contar com a posição do player. Para fazer isso, nós temos que adicionar a posição e o offset ao nosso draw image. Vamos fazer isso com um cdx.save. Nós temos agora a usar o translate para nós mexermos a nossa imagem pela quantidade que nós queremos. Então nós queremos mexer no x o position x mais o offset, por isso vamos fazer offset.x, e a mesma coisa para o y. Desta forma vamos estar a mexer a imagem, a posição tanto no nível como no x, e assim nós vamos poder posicionar a imagem onde nós queremos no nosso canvas. Por isso temos restore agora no fim, e se nós observarmos, nós vamos ver que o nosso player está aqui em baixo a cair. Isto que vocês podem ver, ele está um bocadinho rápido demais, e isto tem a ver com o segredo do fim do vídeo, mas não se esqueçam de ver até ao fim do vídeo que eu vou mostrar-vos como é que nós podemos arranjar esta velocidade. É claro que nós podemos modificar esta velocidade alterando os valores da força, no entanto, esta força aqui varia conforme o frame rate, por isso, dependendo de onde o jogo está a rodar, esta velocidade vai ser alterada. Então, se nós queremos manter uma velocidade fixa, nós temos que usar o frame rate entre qualquer computador. Vocês querem aprender a fazer isso no vosso jogo? Fica até ao fim do vídeo que eu vou vos ensinar. Por enquanto, nós vamos mexer agora no nosso sprite e vamos finalizar entendendo agora que o nosso sprite só anda para a direita, como vocês podem ver, e vou para a esquerda e o nosso sprite não roda, o que num jogo não seria aceitável, porque se nós estamos a mexer para a esquerda, nós queremos que o sprite vire para a esquerda. Para isso, nós vamos usar agora uma propriedade que vai ser o facing. Então, vamos colocar aqui uma constante chamada, por exemplo, xScale, que vai ser vai mudar a escala no sentido x. Então nós vamos fazer com que o xScale varie conforme o nosso facing. Por exemplo, se o nosso facing for left, ou seja, se estivermos a olhar para a esquerda, nós queremos que o xScale seja menos 1, caso ele esteja lá para a direita, que é o padrão, então vai ser 1. E depois nós vamos multiplicar pelo xScale aqui no fim. Nós vamos definir o facing no controls, e é bastante intuitivo. Se nós formos aqui na da esquerda, nós vamos meter o facing para left, aqui o player.facing. Temos aqui na direita, nós vamos pôr o player.facing para right. Voltando aqui, nós estamos quase, no entanto a única coisa que ele está a fazer, ele está a teleportar. Por isso nós temos que mexer mais uma propriedade chamada scale, então vamos aqui xScale 1, e agora se nós testarmos, ele está a virar como nós queremos. Só que ele está aqui um bocadinho rápido mais, mas dá para ver que aqui ele está a ir para um lado, aqui está a ir para o outro. Falta apenas setar os sprites. Isso demora um bocadinho de tempo, né? Vocês têm que escrever aqui os sprites e contar quantos frames têm e qual é a velocidade que vocês querem. Então eu vou colar simplesmente. Também tem o código no GitHub, mas pronto. Se quiserem escrever à mão para vocês ajustarem aqui a vossa velocidade, tudo bem. Então como vocês podem ver, ele está aqui a correr. Só que ele está bem rápido, mas ele está a saltar e ele está a correr. Bem, está quase terminado. O attacking eu vou deixar para vocês fazerem. Se vocês já têm aqui a função de ataque, então eu vou deixar para vocês fazerem. E está na hora de aquilo que eu prometi no final do vídeo, que vai ser como mudar o frame rate para a velocidade se manter constante independentemente do vosso computador. Eu vou explicar porquê, porque independentemente do vosso computador, se o computador fosse melhor que o outro, ele vai ter um desempenho muito melhor, então ele vai carregar mais frames do que o computador que for mais fraco. Desta forma, a velocidade vai aumentar. Se nós queremos manter o frame rate, nós vamos ver aqui em Game e bloquear os frames até num frame rate específico. Por exemplo, se nós quisermos que o nosso jogo roda 60 fps, nós colocamos 60 e ele roda a 100 fps. Então nós vamos fazer isso reaproveitando da função de fps que nós já temos. Colocar que o pref time vai ser o performance functional, que vai ser o tempo atual, e vamos introduzir lag para conseguirmos chegar ao fps que nós quisermos. Então nós temos o lag, e aqui no Animator vamos colocar aqui um current time, vai ser o performance functional, e o tempo que passou desde o current time até o tempo anterior. Aqui é elapsed. Isso o que vai fazer é que ele vai usar aqui o tempo inicial e vai ver quanto tempo passou. Desta forma nós vamos reatualizar o pref time e agora vamos usar o cálculo para adicionar ao lag. Vou colocar aqui mais igual, elapsed. Isto aqui vai colocar no fim para ser a última coisa que vai executar. E agora podemos apagar o clique e tal. Eu vou adicionar uma nova constante chamada desired fps. Isto aqui vai ser o fps que nós queremos. No caso eu vou colocar aqui 120. Depois nós temos que o frame time vai ser simplesmente o nil a dividir pelos fps, para as contas ficarem mais fáceis. E agora, tudo o que nós temos que fazer, por exemplo aqui, o canvas, ele só vai carregar caso o lag seja maior que o frame time. Então podemos colocar tudo que aqui está, e nós removemos o lag do frame time. E agora o que ele vai fazer é que ele vai esperar
até atualizar o canvas. Ele esperando vai-nos dar controle sobre o nosso framerate, assim não vai adicionar nem rápido mais, nem lento mais, ele vai adicionar precisamente no framerate que nós queremos, supondo que o nosso computador aguente o framerate que está aqui. Vocês podem ver, agora ele está bastante mais lento e o speed faz muito mais sentido do que o speed de antes. Se eu colocar aqui um 60, né, ele vai ser bem mais devagar porque ele vai rodar a metade da velocidade. E agora um pequeno detalhe, como vocês podem ver que ele está aqui no chão, se vocês quiserem que ele fique lá em cima, aqui por exemplo onde devia ser, simplesmente coloquem aqui um floor height, vai ser a altura onde é o chão, eu já calculei que é 96 e agora só tenho de atualizar o floor height no Gravity, então vocês metem aqui menos floor height, e menos floor height, e aqui menos floor height. Pronto, e agora ele está bem mais aceitável, vocês escolhem e metem o que vocês quiserem. O jogo está quase pronto, o que falta seria o ataque e depois o multiplayer. O multiplayer, se vocês quiserem colocar outros players, é simples, vocês copiam o player que aqui está. Vocês vêm aqui no player, vocês criam um novo player. Por exemplo, está aqui o player 2, vocês podem copiar. E claro, aqui player 2. E vocês têm dois players, vocês podem colocar, por exemplo, se for single player no mesmo, se for multiplayer no mesmo computador, vocês podem colocar teclas diferentes para promover players diferentes, assim vocês tinham dois players. Se vocês quiserem colocar online vai ser muito mais complicado, mas vocês teriam que pesquisar, por exemplo, usar sockets.io, como eu ensinei no último vídeo, ou outras coisas. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa série, o ataque eu vou deixar para vocês, e se vocês realmente gostaram dessa série não se esqueçam de subscrever, que eu vou trazer outros vídeos, talvez vocês sejam interessados nesses vídeos, e bem, vemos no próximo vídeo. Adeus.